Bem-vindos ao DWCcast, o seu espaço para conhecer especialistas, trocar informações e expandir o conhecimento sobre questões jurídicas e mercadológicas essenciais para a sua carreira em um momento de tantas mudanças e desafios. Eu sou Danquiele Calazans, advogada, ajudo médicos e profissionais da saúde com as suas aposentadorias e eu adoro conectar você a temas realmente relevantes. Antes de começarmos, já sabe, curta, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhe esse conteúdo com quem será beneficiado por ele. A sua participação é fundamental para difundirmos temas relevantes. E aí, médicos que me assistem? Eu sei que tem muita gente perguntando, eu recebi uma enxurrada de mensagens lá no meu direct e a pergunta central é: como é possível pagar menos imposto de forma legal e inteligente? Será que existe uma resposta? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, no qual vamos aprofundar nas estratégias que podem salvar o seu patrimônio. O nosso convidado de hoje já participou de um episódio anterior e está de volta. Foi o mais pedido ali no meu direct. Eduardo Pimenta, especialista em planejamento tributário na área médica, com 28 anos, impressionantes 28 anos de sólida trajetória profissional, sendo 18 deles dedicados ao seu próprio negócio, empreendedor contábil, à frente do seu próprio escritório desde 2007, com trabalho sempre focado em médicos, clínicas e associações, oferecendo planejamento tributário estratégico para redução de riscos e conformidade legal, além de estruturação de pessoas jurídicas e organização patrimonial. Com a visão de que a carreira médica deve ser gerida como uma empresa, ele transforma a complexidade tributária em uma estratégia de segurança e crescimento sustentável. Seja muito bem-vindo novamente, Eduardo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Ô, doutora, mais uma vez uma honra participar aqui, tá? Espero contribuir novamente e agradeço muito pelo pessoal ter gostado, né, e ter pedido para eu vir novamente, né? Espero novamente contribuir e vamos para esse assunto muito complexo, né, novamente. Com certeza, Eduardo. Recebi aí ótimas mensagens, todo mundo pedindo para você voltar, todo mundo perguntando o que é crédito, o que é crédito. Hoje nós vamos aprofundar nesses temas. No programa anterior, Eduardo, você falou bastante sobre a reforma tributária e hoje nós vamos focar na redução de imposto, tá? Na prática. Porém, me parece que há uma mudança muito importante quanto ao posicionamento do contador, que passa a atuar de forma consultiva. É isso mesmo, Eduardo? Isso mesmo, doutora. Todos os profissionais que atuam na área tributária, seja contador, contabilista, seja advogado, administrador, economista, o papel mudou. Porque antigamente nós tínhamos uma legislação mais consistente, igual eu expliquei da última vez, que vinha há anos enraizada, então acaba ela se tornando uma espécie de commodity, né? Então fica ali, digamos assim, padronizada. Hoje não. Hoje o profissional ele tem um perfil mais consultivo e um perfil mais personalizado. Tem que, além de entender do imposto, entender do ciclo operacional e econômico, ou seja, da atividade do empresário, seja ele médico ou profissional da área de saúde. Tá, doutora? Eu percebo isso até mesmo na nossa atuação, Eduardo, porque o advogado também era muito mais para fazer o processo, para distribuir o processo, e hoje a gente está, principalmente na minha área, que é do planejamento da aposentadoria dos médicos, a gente veio muito para uma área consultiva, né? Para prevenir os riscos, para buscar estratégia de como antecipar. Então, também vejo aí na sua atuação essa parte preventiva muito forte. Inclusive, doutora, eu estava lembrando de muitos anos atrás ter lido um livro de um doutor em contabilidade, Juran, depois eu pesquiso o nome dele certinho, porque veio a minha memória agora, que ele tinha uma teoria da espiral que ele fala que importa é o resultado final. Então, o foco da tributação, ele resulta na elisão e economia fiscal. Então, o que importa é pagar menos imposto. O que é essa tal de elisão, Eduardo, que todo mundo fala? Olha, doutora, elisão, ele é um aspecto de você pegar a lei. Quando a lei eu falei que é taxativa, ela tem várias variáveis. Então, você vai enquadrar
aquela tributação de acordo com o melhor aspecto tributário, que vai trazer economia tributária para o cliente. Então, ela é uma linha tênue, né, entre elisão e evasão fiscal. E a sonegação nem se fala, né? Mas o profissional que vai analisar a parte tributária, ele tem que estar sempre antenado ali em fazer um bom estudo tributário para fazer elisão fiscal. E isso se transmite na pergunta dos empresários e do médico: como pagar menos imposto? A resposta é fazendo um planejamento tributário dentro de uma elisão fiscal para recolher o imposto correto de maneira mais econômica. Tá? Então tem jeito de economizar com imposto de forma legal. Isso, até o limite da legislação, tá? Então, por exemplo, vai ter casos que a carga tributária, dependendo do negócio, ela já é um custo alto. Então, às vezes, o imposto se torna um custo relevante. Então, por mais que ele esteja já reduzido, ele impacta no negócio. Às vezes, não, doutor. Às vezes, o imposto está sendo pago de forma incorreta ou indevida e tem maneiras mais enxutas, digamos assim, para pagar menos imposto. Daí que o consultor tem que vir e fazer o planejamento tributário correto, colocando na mesa todos os leques e disponibilidades para o cliente para fazer depois os ajustes conforme especificidade do negócio dele, tá? Eu tenho acesso ali, né, pela nossa prática jurídica, Eduardo, a muitos documentos fiscais, né, inclusive a declaração de imposto de renda de muitos clientes médicos. E eu percebo que tem vários clientes na mesma faixa ali de receita, né, de faturamento, pagando valores diferentes ali de imposto. Por que isso? Sim, doutora. Existe tributações diferentes de pessoa física para médico, pessoa física. Por exemplo, um médico que está faturando R$500 mil por ano pode estar pagando mais imposto que um outro médico que fatura os mesmos R$500 mil. Porém, depende das variáveis da atividade dele. Um dos casos mais comuns que tem para pagar mais imposto é a ausência da escrituração correta do livro caixa do médico. Então, às vezes, não faz uma escrituração do livro caixa e a diferença tributária é brutal, né? Às vezes, um médico paga R$200 mil de imposto e passa a pagar R$80, R$90 mil. E são casos que têm que ser estudados, não podemos generalizar. Às vezes, um médico, pessoa física, ele atua ali dentro da conformidade para ser equiparado à PJ, e na PJ ele passaria a pagar menos imposto. Então, cada caso tem que ser estudado, o médico entrevistado, o empresário, a gente adentrar, verificar a questão tributária para verificar o melhor caminho, o melhor cenário que ele vai ter ali para fazer o melhor enquadramento tributário, tá? Então, quando o cliente chega no escritório, ele se torna meu cliente, nós temos que fazer uma entrada e um estudo tributário para verificar se ele está pagando mais imposto, menos imposto, se ele não está pagando o imposto correto. Agora, não adianta também o médico achar também que o profissional que está atendendo ele hoje está fazendo ele pagar mais imposto, porque às vezes ele está nessa condicionante de já estar pagando o mínimo, mas às vezes o mínimo é muito, né? Então tem que ser analisado. Primeiro que eu recomendo, pega seu profissional, analisa com ele os aspectos, vê os enquadramentos tributários, vê o crédito de imposto, não só faça um planejamento a curto prazo ou médio prazo, um tático, faça também um planejamento a longo prazo, ainda mais no ano de 2026, você tem que planejar o ano de 2026 e o reflexo da reforma para 2027, onde vai entrar a alíquota de CBS, que eles estimaram aí uma alíquota referencial de 8,80% e depois a substituição a partir de 29% do ICMS e do ISS. Então, o planejamento tem que ser feito para agora e para depois, tá, doutora? Falando em regime simples nacional ou lucro presumido, onde que o médico mais erra, Eduardo? Olha, doutora, erra
em, basicamente, o maior erro desses dois regimes tributários é achar que o Simples Nacional é mais econômico. Todo mundo acha, né? Todo mundo. O Simples não veio para economizar, ele veio para simplificar. Então, tem alíquotas ali que começa de 15,5%, que pode chegar acima de 30% de imposto. Lembrando que o enquadramento do Simples é até 4.800.000, ICMS, ISS até 3.600. Então, o maior erro é não analisar as disponibilidades de regime tributário e não linkar as especificidades do seu negócio. Quando eu falo em especificidade, às vezes tem um médico que tem prolabore, às vezes tem médico que tem funcionário, às vezes tem médico que tem muita despesa de insumos, materiais, laboratório, tudo mais. Então não dá para eu falar assim, gente, o melhor caminho é o simples, o melhor caminho é o lucro presumido, o melhor caminho é o anexo 3, o anexo 5, o melhor caminho é você deixar um pouco de receita na pessoa física. Não, o melhor caminho é a gente estudar o caso, todos os profissionais estudarem o caso e analisar o melhor caminho mais econômico para ele. Você já pegou algum caso, Eduardo, de algum médico, algum profissional liberal que ele estava tomando prejuízo por estar no Simples Nacional? Doutora, sempre? Sim. Às vezes o lucro presumido se torna mais vantajoso dependendo de uma faixa de faturamento. Como ele também não se torna vantajoso dependendo da faixa de faturamento. Então, às vezes o simples se torna ruim porque o médico não tem o famoso fator R, que é os 28% de folha. Aí ele paga ali no anexo 5, que começa com a tributação de 15,5%. É lógico que tem algumas análises de recolher o ISS como sociedade uniprofissional e tudo mais. Então, algumas vezes o simples é ruim, algumas vezes o lucro presumido é bom, às vezes o simples anexo 3 é melhor e o lucro presumido não é tão vantajoso por causa da contribuição patronal, alguns outros detalhes dentro dele ali, adicional do IRPJ, tudo mais. Como você falou da outra vez, tem que estudar caso a caso. Né? Caso a caso. Doutora, não existe nenhum profissional da área tributária assim, que pode bater e dar um caminho certo, porque existem variáveis e cada negócio, apesar dele ter um KNAI, uma atividade voltada para consultório, clínicas, fisioterapia e tudo mais, dentro dele ele tem variáveis que vai condicionar a melhor elisão fiscal. Então, a sugestão é que cada caso seja estudado de forma sistemática, sistêmica ali mesmo, de forma metódica, ali, passo a passo, o estudo de cada atividade. Não dá para eu pegar, por exemplo, um caso de sucesso em uma clínica ou algum médico e replicar ele de forma automática para outro. Por isso que você vê muito profissional falando assim, às vezes o empresário conversa com outro e fala assim, nossa, mas você está pagando muito caro de imposto? Você está pagando muito... Não! Às vezes o seu caso não possibilita uma elisão fiscal e recolher menos imposto. Às vezes alguns ajustes possibilitaria, mas às vezes você está na faixa mais econômica também. Então, não podemos pegar um caso aqui e generalizar falando que ele vai ser introduzido e aplicado diretamente. Não é receita de bolo, né, Eduardo? Não, infelizmente não. Você sabe que no jurídico aí também, né, não tem essa receita de bolo de você pegar a jurisprudência, ter casos que já foram julgados e a aplicabilidade dele ser a mesma no caso em questão que você está pegando, né, doutora? Eduardo, a dúvida campeã, e a que eu mais recebo porque toca diretamente na minha atividade, é sobre o prolabore de um salário mínimo, né? Os profissionais liberais, principalmente os médicos, né, que fazem a opção por serem pessoa jurídica, analisando ali com seus contadores de forma ali estratégica, começaram para pagar menos imposto, determinar ali o prolabore de um salário mínimo. Isso é uma estratégia ou um risco? Doutora, é uma estratégia. Tá. Uma estratégia pelo seguinte, deixa eu tentar ilustrar aqui. Quando você constitui uma empresa, ali no seu contrato social dessa sociedade, você estipula as condicionantes para sua distribuição de lucros, proporcional ou desproporcional ao capital social, basicamente, né? E estipula ali as suas condicionantes para retirada de prolabore. E também tem outros adendos, você estipula a questão de retorno do seu capital social, caso você venha
sair da sociedade, ali conforme a Lei 10.406, não sei se está no artigo 1031 ali, para esse lado ali que está. Então, essa questão do Prolabore, a legislação previdenciária ali no decreto de 1999, salvo engano, ele estipulou que o empresário ele é contribuinte obrigatório do INSS. E ali ele estipula o INSS um teto mínimo, que é um salário mínimo, e estipula um teto máximo, que, salvo engano, hoje está acima de R$8.000, R$8.400, então R$1.500, arredondando assim. Então, o empresário, perante a legislação ali do INSS, eu entendo que é obrigatório fazer retirada de Prolabore. Seja um salário mínimo, vai ser de acordo com a valorização do trabalho dele. Então, por exemplo, o médico está fazendo serviços médicos, serviço administrativo. Então, teoricamente, o Prolabore é essa retirada proporcional às atividades que ele está fazendo. Geralmente, olha-se uma pesquisa de mercado com salário compatível àquela função, mas pode ser a partir de um salário mínimo. Já a legislação do imposto de renda, que é o regulamento do imposto de renda, o que é que existe alguns riscos ali? Ele determina que em caso de fiscalização, a famosa distribuição disfarçada de lucros, o fiscal entenda que aquele lucro é Prolabore, tendo em vista que não existe a retirada Prolabore, ele pode entender que aquilo é distribuição disfarçada e taxar a tabela progressiva do imposto de renda. Então, a sugestão, dentro de um planejamento empresarial, sempre dou para o cliente retirar a partir de um salário mínimo, justamente para dar legalidade à legislação previdenciária e também não correr riscos segundo a legislação do imposto de renda. Então, o planejamento de um salário mínimo, sim, eu quero ser remunerado pela minha atividade por um salário mínimo, e eu estou fazendo jus desse Prolabore, contribuindo com o INSS e pagando o mínimo definido pela Previdência. Ora, a Previdência tem muitos seletistas, outros tipos de profissionais que ganham salário mínimo. Então, vai depender muito dessa analogia. Eu consigo ver, né, que do ponto de vista tributário, pelo que você mencionou, é uma boa estratégia. Mas eu fico muito preocupada em relação à questão previdenciária. Porque quando chega no momento de aposentar e o médico notou que fez ali as retiradas do Prolabore durante toda uma vida em cima de salário mínimo e vai se aposentar apenas com um salário mínimo, o baque é grande, viu, Eduardo? Demais, doutora. Esse é um assunto muito importante que a doutora alertou. É o seguinte, primeiro, o médico não pode, ou o empresário não pode ver a aposentadoria como investimento. Não, tem uma falsa cultura no nosso país que, se eu investir aqui não vou ter retorno e eu vou fazer uma previdência privada, tal. Então, aposentadoria não é investimento. A doutora sabe que a aposentadoria é necessidade. Então, um bom planejamento para aposentar, ele vai depender exclusivamente, por exemplo, no caso da doutora, da sua recomendação, porque hoje, por exemplo, vamos supor que eu esteja com 27 anos, talvez em questão de aposentadoria por idade não seja necessário, mas ali por 50 anos, 51, pesa muito, 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 e a doutora sabe que a maioria dos empresários no Brasil, eles não fazem um planejamento para aposentadoria. Eles trabalham com fluxo de caixa. Eles querem ver o dinheiro, pagando a conta, aliviou, sobrou, deixa eu investir. Porém, é tão desgastante, maçante essa atividade empresarial no país que não dá para pensar no futuro. Mas a Previdência é muito importante. E se eu pudesse recomendar a todo mundo planejar uma boa aposentadoria, isso é seguridade social, que o governo vai permitir que você, em qualquer variável, perdeu seu patrimônio, ou perdi minha saúde, ou venho faltar algum arrimo de família, eu tenho direito a isso. E é uma questão até sucessória, então pode se passar, tudo mais. Então a doutora tem que fazer esse planejamento, com certeza, porque é de suma importância. Então, um salário mínimo é uma estratégia, mas estratégia inicial, mas ela tem que ser revista não na questão tributária, mas na questão previdenciária. Não é sobre esse tema hoje, Eduardo, mas eu já posso adiantar para os médicos que estão nos assistindo
que você que tem ali o Prolabore fixado em um salário mínimo, existem estratégias dentro da lei para que você possa recompor esse valor e possa fazer uma contribuição para chegar ali próximo do seu objetivo, que é o teto ali do INSS. Então, fica sempre atento aí que existem estratégias legais para você conseguir esse objetivo. E doutora, só falando um detalhe, desculpa te interromper. Claro, interrompa sempre. Existe condicionantes ali em que o teto máximo vai ser muito bom para o médico, porque o médico tem que entender o seguinte, por exemplo, eu tenho um teto máximo de, vamos arredondar, R$8.000 ali. Eu tenho uma receita bruta ali na minha atividade médica de 300 e poucos mil reais. Vamos pôr 360, 364 mil reais. Eu recolhendo pelo teto máximo, vou conseguir chegar dentro do Simples Nacional no fator R, que vai me possibilitar sair do anexo 5 para o terceiro, e além disso, eu vou pegar essa maior diferença da diminuição da alíquota e boa parte recompor aqui na minha estratégia previdenciária para aposentar. Então, acaba que ele contribui para você pagar menos imposto dentro de uma elisão fiscal. Tá? Legal. Eduardo, então você diz que é uma boa estratégia fixar ali o Prolabore em um salário mínimo. E como a gente faz, né, a maioria dos advogados, dos médicos fazem ali a distribuição dos lucros. Essa normativa aí mudou completamente agora a partir de 2026. Me explica melhor, porque isso impactou para os advogados, para os médicos, para todos os profissionais liberais, né? Isso, houve sim uma lei introduzida eu entendo que faz parte da reforma da lei, da renda, né, que foi a Lei 15.270, salvo engano, que ela introduziu ali a isenção do imposto de renda até 5 mil, a alíquota, né, de crédito até 7.350 e também introduziu a taxação de grandes fortunas, digamos assim, com acima de 50 mil reais, que ele fez ali em 2 artigos a tributação mensal, que é acima de quem ganha acima de 50 mil reais de um único CNPJ, e a tributação anual, quem ganha na soma de tudo acima de 600 mil reais. Então, a elisão fiscal ela faz parte de um estudo sistemático onde a gente vai avaliar o regime tributário, hoje a jurisprudência, as decisões ali a favor da Lei Complementar 123, a majoração da carga tributária empresarial, porque o médico sendo taxado acima dos 50 mil, acima dos 600 mil, ele não tem que ver isso uma tributação, apesar de ser na pessoa física, quando vai compor o custo, você tem que fazer uma análise da carga tributária total, tanto nas suas empresas quanto na sua pessoa física. Então, soma tudo, a receita, pega quanto pagou de imposto e acha a média ali, para ver quanto que é o percentual de imposto que você está pagando. Então, na verdade, esse estudo da tributação, ele tem que ser hoje envolvido com a PJ e também o reflexo na pessoa física, porque ninguém quer pagar 10% acima de 50 mil e aquele adicional que você pega o que excedeu a 700 mil reais, divide por 60 mil e diminui por 10, né, salvo engano a conta é assim, né, para achar o adicional que você vai pagar no ajuste anual. Então isso pode impactar muito, 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 muito a vida. E ainda tem o adicionante da reforma tributária do empresário. Então, todo mundo que trabalha com empresa, ele quer o quê? Ter redução de custo para continuar sobrevivendo e dar lucro. Mas, pelo menos ali, o ponto de equilíbrio ali dele tem que ser alcançado. Então, o imposto, ele impacta porque ele é um custo muito alto ali, que faz parte ali das deduções ali, algumas das deduções da receita bruta, então impacta muito, viu, doutor? Medo e curiosidade do nosso público, Eduardo. O governo cruza mesmo o dado da pessoa física e da pessoa jurídica? Cruza. Sempre cruzou, né? Sempre cruzou. Mas piorou agora? Sim, por conta... Eu até expliquei essa matéria no nosso pod anterior. Sim, agora nós temos a introdução da inteligência artificial, com inovações de códigos, classes tributárias, tudo mais, que teoricamente vai cruzar tudo. Então, na verdade, existem declarações que você já
as próprias operadoras de cartão de crédito e débito e os próprios bancos repassam para o Banco Central, que repassa para a Receita o conjunto de dados. Então, existe sim esse cruzamento, e é um cruzamento que o médico, por exemplo, a área de saúde é uma área bem vista ali para pontos de fiscalização da Receita, ele sempre tem que estar em dia com o fisco, né? Porque a questão da sonegação, ela vem às vezes de forma voluntária e também às vezes vem de forma involuntária, porque como você depende de um profissional para fazer os seus cálculos e tudo mais, às vezes você fica até, digamos assim, um empresário vendido na história, mas de fato a responsabilidade está na PJ dele. Uma curiosidade, Eduardo, porque agora aumentou a isenção da pessoa física, né, para R$5.000. Daria para a gente fazer essa construção de você tributar até 5 mil na pessoa física e depois o que ultrapassasse esse valor a gente começasse a tributar pela pessoa jurídica? É possível fazer essa conciliação? Doutora, sim. Sim, é possível, porque hoje a isenção é até R$5.000. Se nós entendermos a personalidade física e a jurídica como pessoas independentes, né, e não se misturam, neste caso, a gente tem que entrevistar o profissional e verificar o que é realmente está intrinsecamente ligado à atividade da pessoa física e o que está intrinsecamente ligado na atividade da PJ. Muitas das vezes, por comodidade, o que o profissional faz? Pega toda a receita na PJ. Me paga no CNPJ, tudo mais. Aí emite a nota, tudo mais, tal. Mas tem muito médico no consultório, né? Sim, aí nós temos que ver o que é atividade profissional, o que é atividade empresarial, o que o médico está fazendo aqui, o que é realmente de custo da atividade profissional, que é o livro caixa. Então, às vezes, ele paga despesa aqui, por exemplo, no optante pelo Simples Nacional, ele paga as despesas aqui dele na PJ, ferindo alguns princípios, e no Simples não tem aproveitamento do crédito, sendo que ele poderia estar fazendo o livro caixa e essa despesa é intrinsecamente ligada ao negócio de pessoa física dele. Então, o que a gente descobre? Descobre que essa despesa aqui, por exemplo, de insumos, de laboratório e tudo mais, boa parte é atuante no médico pessoa física. Ele está fazendo o livro caixa, pagando muito imposto aqui, sendo que está tudo concentrado na PJ. Então, hoje a cultura empresarial, ela não está dividindo muito essa persona física com a persona jurídica. Então, há necessidade de implementação de uma nova cultura tributária, porque pessoa física, imposto sobre a renda, pessoa jurídica, consumo e renda. Então, a gente tem que ver o que é aqui daqui e se compensa daqui para lá. Então, é muito... Tem que analisar, doutora. Não tem como a gente falar de forma geral, sendo que cada caso ele é muito específico. Mas eu percebo pela sua fala, Eduardo, que o médico, todo mundo está correndo muito para a pessoa jurídica, correndo muito, mas às vezes tem estratégia também para pagar menos imposto sendo pessoa física, hein? Sim, doutora, sim. Tem estratégia sim para pagar menos na pessoa física, né? Tem estratégias também para pejotização, para hoje os grandes hospitais estão exigindo às vezes que a pessoa seja PJ. Então, como a reforma tributária, lembra que ela afetou a escala de compra, aqui o empresário e o cliente, às vezes vai ser necessário ser uma PJ. Então, nós temos que estudar realmente onde o médico se enquadra, mas dá sim para verificar quais são os serviços que o médico presta e fazer uma elisão fiscal ali, justamente por conta, às vezes, de comodidade do médico que está concentrando tudo na pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então, por exemplo, se é um médico que atua muito na área de estética, poxa, então eu tenho uma clínica de estética, as atividades são e os custos pela clínica de estética, mas eu estou atendendo aqui pessoas físicas e muitas das vezes consulta em casa ou direto no paciente. Então, aqui é a PJ, aqui é a receita da pessoa física, mas tem que ser muito bem analisada, porque, igual falei, a linha entre a elisão e a evasão fiscal ela é muito curta. Então, de fato, tem que ser ali baseada ali na primazia da realidade, na essência sobre a forma. Nós temos que estudar realmente o que é do
médico mesmo. Só um estudo, doutora. Mas, assim, respondendo a pergunta, sim, claro, né? Temos que estudar para verificar se tem possibilidade, tá, doutora? Maravilha. Eduardo, ainda vale contribuir para a aposentadoria, para o INSS? Porque tem muito médico que está me dizendo que o INSS vai acabar, que não vale a pena colocar dinheiro nesse sistema. O que você acredita do ponto de vista contábil, tributário? Porque, imagina comigo, se ele tem a pessoa jurídica, ele já tem que fazer a contribuição, mesmo que seja ali sobre um salário mínimo. Não seria interessante, já que ele já está colocando dinheiro nesse sistema, ver como que ele poderia talvez colocar um pouquinho mais e ainda ter um retorno maior? Ô, doutora, sim, essa é uma resposta muito complexa, mas eu vou dar a resposta baseada na equidade. Eu vou responder certinho, independente do interesse do governo e do interesse do empresário, tá? Então, o empresário que me ouve aqui, ele tem que escutar minha resposta de maneira neutra, tá, doutora? A resposta, obviamente, sim. Eu comecei a atuar em 1998, igual eu falei com a doutora, e sempre eu escutei que o INSS, né, ia falir. Nós sabemos que da arrecadação pública, cerca de 40%, ali, o número por cento da arrecadação é destinado, cerca de 18%, ali, 19% ali, é destinado à Previdência. Então, a Previdência, ela consome uma parte do orçamento do governo. Então, neste caso, eu respondo para o médico, sim, faça um planejamento, se cabe no seu bolso, se pode esforçar com esse custo, você tem que entender que a aposentadoria não é investimento, ele vai te dar um custo para te garantir no futuro. Eu recomendo sempre próximo ao teto máximo, lembrando que eu falei, né, que às vezes o teto máximo vai possibilitar a economia tributária para o médico, depende de cada caso, e a gente tem que estudar, por exemplo, se esse médico tem outras receitas na pessoa física, às vezes trabalha como pessoa física nos hospitais, aí ele já recolhe uma parte do INSS, aqui fica uma carga tributária menor, nós temos que verificar a junção das receitas por conta do imposto de renda, né, para o famoso mensalão, uma história muito, muito antiga, para quem está no ramo sabe o que é. Então, às vezes, antigamente você tinha uma receita a 22,5%, outra a 15%, juntava e dava a receita de 27,5%. Então, temos que analisar todas as variáveis para achar o melhor caminho. Mas, como dica, sempre fundamental fazer um planejamento voltado para a aposentadoria. Independente de você ter muito patrimônio, muita reserva, tudo bem. Mercado privado aqui e o mercado previdenciário aqui, tá, doutora? Eu só acho que o médico tem que ficar muito atento, porque o médico faz muito dinheiro na ativa, né, enquanto está trabalhando. Se o médico ficar doente, sofrer um acidente, né, ou até mesmo tiver o fator óbito, eu tenho visto aqui na minha prática que eles têm ficado desprotegidos. Com certeza, doutora, porque só saindo um pouco do assunto técnico, quando você tem saúde, você consegue fazer tudo. Você se reinventa, refaz, estuda, se especializa, ganha mais. Mas quando lhe falta uma saúde, às vezes, no seu fígado e tudo mais, as questões mudam. Eu peguei um caso lá no escritório, há um tempo atrás, de um empresário que não fez o planejamento e fumava muito, né? Aí eu cheguei na casa dele, ele mal conseguia andar. Foi aposentado, mas aposentou com salário mínimo. Isso traz reflexo, porque geralmente o médico ou a médica são os provedores, aquele que consegue manter a estrutura familiar. E quando aquele patamar de vida dele ele não consegue manter, qualquer outro recurso é interessante. Além disso, não é só aposentadoria, é auxílio-doença, auxílio-acidentário, é realmente licença maternidade. Então, resposta seguindo a equidade, nós temos que analisar o ponto baseando no futuro e nos reflexos, tá? Não simplesmente no que é falado, que não compensa, não compensa. Se for analisar isso, cada caso é cada caso específico, né? Qual que é o maior erro financeiro que os médicos cometem, Eduardo? O que você acredita aí do seu ponto de vista técnico-contábil? O
pior erro é justamente esse que eu venho falando desde o início aí. É confundir as contas pessoais com as jurídicas, é misturar daqui para lá, é não fazer um planejamento tributário para pagar menos imposto, porque às vezes a metodologia de administração do médico, apesar dele não entender, ele segue não markup, ele não consegue fazer uma marcação do preço dele, ele segue uma espécie de tabela price, que o médico recebe isso por plantão, isso aí, o PJ consulta é essa. Então acaba que o médico não tem muita flexibilidade em mandar o orçamento dele. O que ele faz? Faz muita consulta, faz muito exame, ganha no montante, no volume, mas o custo operacional, o custo de oportunidade, todos os custos intrinsecamente ligados, consome ele mais, às vezes, o estilo de vida e os anseios. Então, a resposta, doutora, você já sabe, né? Então é essa, né? Maravilha, Eduardo. Nós estamos chegando aqui quase ao final, mas a pergunta que ficou do nosso último episódio foi: advogado, você já comentou que não tem muito para a gente acreditar, né? É o tal dos créditos. Tá todo mundo procurando o crédito porque a gente acredita que daí que vai sair uma boa estratégia para economizar ali e pagar menos imposto. E para o médico, dá algum exemplo aí real para mim de que créditos que o médico poderia utilizar para diminuir aí a sua carga tributária. Perfeito, doutora. Vamos lá. Hoje nós vamos falar condicionando a atual situação tributária. Tá. Não baseada na reforma e os reflexos que eu citei no pod anterior. Então, vamos lá. Existe, basicamente no nosso país, toda atividade intelectual regulamentada, o custo maior dela é capital humano. Então, toda atividade médica, o custo maior é capital humano. Então, esses capital humano, eles não possuem possibilidade de aproveitamento de crédito. Mas resta alguns custos que podem ser aproveitados, como insumos, como laboratórios, aluguel, né, luz, tudo mais. Então, por exemplo, eu já peguei caso lá no escritório, por exemplo, aquele que eu citei, que o médico estava atuando aqui como PJ e aqui como pessoa física, e estava jogando todos os custos na empresa, estava invertido a história. Por exemplo, ele tinha funcionário na pessoa física que era da PJ e ele não estava pagando mais no Simples Nacional porque o funcionário estava aqui e ele não dava fator R aqui 28. Aí nós pegamos falando, doutor, não, esse funcionário não é seu, nem pode. Joga para cá, que inclusive vai fazer a coisa correta e ainda vai economizar os 28%, como nós tivemos casos também de despesas que estavam sendo pagas tudo no CNPJ, por conta de secretária, compra e tudo mais, que são daqui. E a gente tirou a despesa daqui, jogou para o livro caixa, ganhou as isenções que tem da lei 15.270 e, além disso, conseguiu deduzir aqui no livro caixa dele. Então, o médico tem que ficar atento. O profissional que atua de forma ambígua, assim, digamos assim, tanto PF como PJ, por conta de uma necessidade, ele tem que verificar se as despesas estão corretas. E a economia tributária, doutora, foi brutal, porque uma vez que o livro caixa não estava tendo dedução e a gente ajusta a dedução do livro caixa, que é basicamente receita menos despesa, consegue alguma despesa, e aqui a gente ajusta o funcionário trazendo 28% aqui do fator R, ele saiu da alíquota de 15,5% e começa a pagar 6%, até 180 mil, aí até 360, mais ou menos 8,30%, né, até 720 mil, 10 e pouco. Então, esse ajuste tem que ser feito. Então, por isso que eu falo com a doutora, cada caso tem que ser analisado. Mas tem gente pagando mais do que devia, hein? Provavelmente, sim, por conta de indisciplina, às vezes de opção tributária e, às vezes, igual a doutora falou, o médico ele gasta muito tempo com a profissão dele. Então, ele quer ver ali a excelência na profissão, mas não vê o reflexo que ele está tendo na vida e, muitas das vezes, o dinheiro que ele ganha está sendo consumido. Às vezes, ele paga muito imposto, às vezes, consome demais, às vezes tem uma disciplina financeira não tão saudável. Então, essa questão administrativa e de controle de contas tem que ser de interesse do médico. Ele tem que agendar a reunião, abrir, mandar papel, mandar documento, se preocupar, porque, gente, a conta
Claro, tem que fazer sempre a conta por 12, por um ano. Então, economizou R$1.000 de imposto, R$1.000 de conta, R$12.000. Gente, pega o rendimento médio do profissional da saúde, segundo o imposto de renda, segundo a realidade, R$12.000. É muito dinheiro. E você acaba tendo uma metade de um 13º, metade, ou até um 13º completo, dependendo do médico também. Eduardo, um episódio não foi suficiente, segundo não foi suficiente. Nós vamos ter que te convidar uma terceira vez aí, porque ainda tem tanta dúvida que ficou para trás. O médico cooperado, o médico servidor público, que muitas vezes está ali engessado, né, no seu faturamento ali, também está buscando formas de reduzir o imposto. E eu nem consegui entrar nesses temas hoje, hein, Eduardo? Nós vamos ter que te chamar aí para uma terceira oportunidade. Ah, sim, doutor. Aí entra a questão de ver o estatuto do servidor, nós temos que ver as variáveis, tem muita coisa, né? Tem a questão da equiparação hospitalar para a gente conversar. Só que o médico tem que entender que, às vezes, com a reforma tributária, o Simples Nacional e o médico equiparado ali com clínica, né, que realmente é uma clínica, ele vai pagar menos que o Simples. Isso ali mais ou menos em 2033, mais ou menos. Então, antes, talvez não. Então, às vezes, a equiparação traz vantagem. Eu citei essa questão de ver o fornecedor, ver o cliente. Então, a matéria é extensa, doutor, é muito grande. Eu acredito que tenha que ter vários, né, para a gente conseguir. E se o médico, o seu ouvinte, o nosso ouvinte aqui, ele ir estudando cada um dessas nossas conversas, ele vai chegar no final absorvendo um conhecimento que vai dar algumas diretrizes para ele já ficar esperto em economia e administração. Então, é muito importante que o médico entenda que previdência, na minha opinião, no meu entendimento, no nosso entendimento, é importante. Então, abra mão, planeje. E a questão tributária é o fornecedor, o crédito, as opções tributárias e o reflexo no seu cliente. E pode pagar alíquotas de 6% até 2033, 20,8%, que está estimando. A diferença é brutal. Pesado, hein? Pesada. A pessoa física já vem com os 27,5% aí, né? Porque a gente sabe que os médicos têm uma renda mais elevada, né, em relação à média, né? Porém, o custo é muito alto, que é muito investimento em estudo, especialização, tem que ir para o exterior, tem que fazer isso para obter um certificado de oncologia anos, aí começa a estudar e então isso consome o custo. E às vezes na pessoa física não pode deduzir, às vezes o gasto é limitado, a dedução, estudo, tudo mais. Então nós temos que entender qual que vai ser o regime, qual que é o melhor para esse crédito ser aproveitado, tudo mais. Isso só basta ter um estudo bem apropriado, com contador, com contabilista, seja com advogado, seja com o administrador, quem está fazendo parte dessa rotina tributária do médico. É muito importante. Se o médico alterar a cultura, mesmo porque com a reforma tributária, doutora, não existe, já explicou, é uma mudança, uma quebra de paradigma mesmo, é uma mudança em total escala ali do aspecto tributário no nosso país. Se não estiver adaptado, bola fora. Já viu aquele ditado que a concorrência é desleal e predatória? É desse jeito. O que o médico faz como empresa de sucesso, outro também faz. Ele tem que ter um diferencial na atividade dele, mas também ele tem que ter os custos alinhados, porque receita menos despesa, se a receita não fosse suficiente, é prejuízo. Isso. Receita menos despesa, se for receita maior, é lucro. A finalidade de toda empresa, além de social, é lucrativa. Se não der lucro, não tem jeito, quebra. Sim. Eduardo, queremos aqui te agradecer imensamente por você ter voltado aqui para conversar com a gente. Você já viu que ainda tem muita dúvida, tem muito papo. Nós queremos aqui sempre estar ajudando você, médico, a conseguir, né? Você já trabalha muito, né? Tem uma renda diferenciada no Brasil, mas também paga muito. Nosso objetivo aqui é sempre te ajudar a pagar menos e também ficar protegido nas questões previdenciárias. É muito triste, né, receber aqui
aí os colegas médicos que se encontram doentes, muitas vezes ali em uma situação muito difícil, que não estão protegidos, não fizeram um bom planejamento previdenciário, que ficam numa situação assim muito difícil. Então, existe sim formas de economizar, existe formas de se proteger da forma previdenciária e o melhor, sempre em busca aí de felicidade, ter mais tempo, né, que é o maior ativo que nós temos. Esse foi um panorama completo para você começar a se planejar. Lembre-se, planejamento tributário não é luxo, para médicos é sobrevivência financeira. Curta, se inscreve, ativa aqui o sininho para assistir em primeira mão todos os nossos episódios. Até breve.